Não te cases. É uma armadilha. O quê? O sol de outubro ardia forte sobre a Igreja do Rosário, no centro de Lisboa, enquanto Nuno Rebelo ajeitava pela 10ª vez a gravata de seda italiana. As suas mãos tremiam, não de nervosismo pelo casamento, mas sim por uma sensação estranha que não conseguia explicar. Algo não estava certo. Do lado de fora da igreja, escondida atrás de uma das colunas de pedra, uma menina de 12 anos observava o movimento. Clara tinha o cabelo crespo preso com um elástico velho, a roupa suja de 3 dias na rua e os olhos mais espertos do que qualquer criança deveria ter. Ela conhecia cada canto daquela igreja, pois era ali que dormia quando as noites arrefeciam demasiado e onde, por vezes, conseguia um prato de comida da pastoral. Nuno olhou para o espelho do pequeno compartimento onde se arranjava. Aos 42 anos, herdeiro do maior grupo de agronegócios de Portugal, estava prestes a casar-se com Filipa Aguiar, filha de uma tradicional família do Porto. Um casamento perfeito, segundo todos à sua volta. Mas Clara sabia de algo que Nuno desconhecia, o segredo da sacristia. 3 semanas antes do casamento, Clara começara a notar um movimento estranho na igreja. Durante o dia, o local era o de sempre, pacato, com as missas rotineiras e as atividades pastorais. Contudo, à noite, depois de o padre se recolher, havia reuniões secretas. A primeira vez que reparou foi numa quinta-feira chuvosa, enquanto dormia atrás do altar, quando ouviu vozes vindas da sacristia. Normalmente, quando ouvia pessoas, escondia-se melhor ou fugia. No entanto, algo naquelas vozes a fez ficar e escutar. O casamento tem de acontecer antes do final do ano fiscal, dizia uma voz masculina que ela não reconheceu. Depois disso, com as mudanças na legislação, será mais difícil implementar a cláusula. O meu filho é muito confiante, respondeu uma voz mais velha. Ele assina qualquer coisa que eu lhe coloque à frente, desde que venha com uma explicação razoável. Foi ali que Clara ouviu pela primeira vez o nome Antônio, pronunciado com familiaridade por quem falava. Na semana seguinte, voltou a escutar conversas, sempre dos mesmos 3. Um homem mais velho, uma mulher jovem e outro homem que parecia ser advogado, dada a forma técnica como falava. A procuração que ele assinou no ano passado cobre todos os aspectos necessários, explicava o advogado. Assim que a certidão de casamento for registrada, teremos acesso irrestrito às contas empresariais. E se ele questionar algo depois? Perguntou a voz feminina. É aí que entra a fundação? Respondeu o homem mais velho. Nuno valoriza mais esses projetos sociais do que o próprio dinheiro. Se ameaçarmos fechar tudo, ele aceita qualquer coisa. Clara não entendia todos os termos, mas compreendia perfeitamente o que estava a acontecer. Alguém ia ser roubado. Na terceira vez que ouviu as conversas, descobriu de quem se tratava. O Nuno nunca desconfiou de nada? Perguntou a mulher. O meu filho sempre foi ingênuo demais, respondeu o homem mais velho com desdém. Acha que toda a gente é honesta como ele. Depois de 42 anos, ainda acredita que o mundo é justo. Nuno, o nome ecoou na mente de Clara. Ela conhecia esse nome. Era o homem dos fatos caros, que por vezes parava o carro importado em frente à igreja para fazer doações, sempre simpático com as crianças da rua e respeitoso com o padre. O cronograma está mantido? Perguntou o advogado. Casamento no sábado, lua de mel de uma semana no estrangeiro e, quando voltarem, uma reunião extraordinária da direção para ajustar alguns procedimentos administrativos, respondeu Antônio. Nessa reunião, Nuno assinará os documentos finais sem sequer imaginar que está a transferir o controle de tudo. E quanto à fundação? 2.300.000 crianças atendidas por ano, disse Filipa pela primeira vez com um tom frio que contrastava com a sua voz doce. Se ele resistir a qualquer coisa, lembramos que todas essas crianças dependem da nossa boa vontade. Clara sentiu um arrepio. Ela própria havia sido uma dessas crianças. A decisão de uma menina corajosa. Clara passou as 2 semanas seguintes a observar Nuno quando ele visitava a igreja. Estudava os seus gestos, a sua forma de falar com as pessoas, como tratava os funcionários. Queria ter a certeza de que valia a pena arriscar-se para o salvar.
O que ela viu convenceu-a. Nuno não era como os outros ricos que conhecia. Não falava alto para impressionar, não tratava mal as pessoas simples, nem demonstrava impaciência quando as crianças o abordavam. Havia algo genuíno nele que a fazia lembrar dos poucos adultos bons que havia conhecido na vida. Além disso, a fundação dele realmente havia feito a diferença na vida de Clara. 2 anos antes, quando ainda tinha uma casa e uma mãe, participava nos programas de alimentação e educação. Foram os melhores meses após a morte da sua mãe, antes de tudo desmoronar. Na véspera do casamento, Clara tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Ia avisar Nuno sobre a traição. Mas como fazê-lo? Era apenas uma menina de rua de 12 anos. Quem acreditaria nela contra a palavra da própria família dele? Foi então que se lembrou do telemóvel de Dona Conceição, uma senhora que frequentava a igreja diariamente e que, por vezes, a deixava usar o seu telefone para brincar com os jogos. Na verdade, Clara havia aprendido sozinha a mexer no aparelho e descoberto como gravar conversas. Na última reunião dos conspiradores, conseguiu gravar 40 minutos de conversa detalhada. Não entendia tudo, mas sabia que era evidência suficiente. O dia do casamento. Na manhã do casamento, enquanto os convidados chegavam nos seus carros de luxo, Clara ficou a observar da rua. Reconheceu o advogado a entrar na igreja, o Dr. Ricardo, sempre de fato preto, depois a noiva toda de branco e, por último, o homem que ela queria avisar. Nuno desceu do carro com a expressão de quem carregava um peso invisível. Clara notou que ele olhava à sua volta como se procurasse algo ou alguém, como se o seu instinto estivesse a tentar alertá-lo para o perigo. Quando viu os seguranças posicionados estrategicamente à volta da igreja, Clara percebeu que não seria fácil aproximar-se. Esperou pelo momento certo, quando Nuno estava a ajustar o fato perto da entrada. Foi então que tomou coragem e atravessou a rua a correr. "Ei, menina, sai daqui! Isso não é lugar para pedintes!" gritou o segurança, segurando-a pelo braço. "Preciso falar com ele", gritou Clara, apontando para Nuno. "É importante, é sobre uma trapaça." Nuno ouviu a palavra trapaça e virou-se imediatamente. Viu uma menina magricela a ser segurada pelo segurança, e algo nos seus olhos chamou a sua atenção. Não era malícia ou oportunismo, mas sim desespero genuíno. "Deixe-a falar", disse ele aproximando-se. "Senhor", Clara falou rápido, sabendo que tinha pouco tempo. "O senhor não pode casar. É uma armadilha. Eles vão roubar-lhe o dinheiro." Nuno quase se riu, mas algo na seriedade da menina o fez hesitar. "Que armadilha, criança?" perguntou ele. "Ontem à noite, ouvi-os a falar na igreja sobre uma cláusula espelho, sobre pegarem o seu dinheiro depois do casamento, sobre usarem a sua fundação para o forçar a assinar papéis." O mundo de Nuno parou. Cláusula espelho. Era um termo jurídico demasiado específico para uma menina de rua conhecer. E a sua fundação? Como sabia ela sobre isso? "Quem estava a falar?" perguntou Nuno. "O seu advogado, o do fato preto, que acabou de entrar na igreja, a moça que vai casar consigo, e um homem mais velho que eles chamaram de Antônio." As palavras eram as exatas que o seu pai havia dito sobre ele na semana anterior, numa conversa privada que mais ninguém deveria ter ouvido. Disseram que o senhor era ingênuo demais e que depois de 42 anos ainda acreditava que o mundo é justo. "Como sabes essas coisas?" perguntou Nuno. "Eu sei escutar", respondeu Clara, e continuou. "E tenho isto aqui." Mostrou um telemóvel antigo. "Gravei tudo." A decisão crucial. Naquele momento, o padre apareceu à porta da igreja. "Nuno, já está na hora. Os convidados estão à espera. A sua noiva está radiante." Nuno olhou para Clara, depois para a igreja lotada de 300 convidados, em seguida para o padre. A sua mente trabalhava rapidamente. Se a menina estivesse certa, a sua assinatura na certidão de casamento seria o primeiro passo para perder tudo o que havia construído. "Padre, preciso de 10 minutos", disse Nuno. "Filho, a sua noiva já está no altar há 15 minutos. 10 minutos, repetiu ele com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Nuno pegou no telemóvel e ligou para um número que não marcava há anos.
Inês Ferreira, uma advogada criminalista que havia conhecido na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa há 20 anos. Inês, sou o Nuno Rebelo. Preciso de ti agora, no centro de Lisboa. É uma emergência. Nuno, não te casas hoje? Vi nas redes sociais. É exatamente sobre isso. Podes vir à Igreja do Rosário? É questão de vida ou morte financeira. Chego em 15 minutos. Não assines nada até eu chegar. Nuno olhou para Clara, que estava a ser observada com crescente desconfiança pelos seguranças, convidados que chegavam e até mesmo pelo padre. Como te chamas? Perguntou ele. Clara, preciso que me contes tudo o que ouviste, palavra por palavra, e preciso de ouvir essa gravação. Durante os próximos 15 minutos, sentados num banco na lateral da igreja, Clara relatou, com detalhes impressionantes, toda a conspiração que havia descoberto. Falou sobre cronogramas, documentos específicos, ameaças à fundação e o plano pós-lua de mel. Quando chegou à parte sobre usarem as 233 mil crianças atendidas pela fundação como chantagem, Nuno sentiu náuseas. Aquele número exato não constava em nenhum documento público. Era informação interna que só a direção conhecia. Deixa-me ouvir a gravação, pediu ele. O que ouviu nos próximos 5 minutos mudou a sua vida para sempre. A voz do seu pai, Antônio, planeando a sua ruína financeira com a frieza de quem discute o tempo. A voz da sua noiva, Filipa, tratando a sua fundação como uma ferramenta de manipulação. A voz do seu advogado de confiança, Dr. Ricardo, elaborando cada detalhe legal da traição. Quando Inês chegou, encontrou Nuno a conversar intensamente com uma menina de rua do lado de fora da igreja, onde deveria estar a casar-se em 15 minutos. Explica rápido, disse Inês descendo do carro. Nuno contou tudo em 5 minutos. Inês ouviu Clara repetir a sua versão e fez perguntas técnicas específicas. Para seu espanto, a menina respondia a todas com precisão. Nuno, disse Inês depois de escutar 2 minutos da gravação. Se isto for verdade, estás a 15 minutos de perder um patrimônio de milhões de euros. O que faço? Perguntou ele. Entras nessa igreja, mas não assinas nada. E eu chamo a polícia judiciária agora mesmo. O confronto na igreja. Dentro da igreja, 400 convidados esperavam. Filipa estava radiante no altar, vestida com um modelo exclusivo que custara 100 mil euros e havia sido importado especialmente de França. Antônio Rebelo, pai de Nuno, estava na primeira fila com um sorriso satisfeito de quem via os seus planos a concretizarem-se. O Dr. Ricardo segurava uma pasta de couro com documentos já preparados para a assinatura. O ambiente estava tenso. 15 minutos de atraso num casamento daquele porte era praticamente um escândalo social. Os convidados cochichavam. A noiva tentava manter a compostura e os pais dela sussurravam preocupações sobre problemas de última hora. Quando Nuno finalmente entrou, todos se levantaram em alívio. Ele caminhou devagar pelo corredor central, observando cada rosto conhecido. Empresários com quem fazia negócios há anos, políticos que considerava amigos e famílias tradicionais de Lisboa e do Porto que frequentavam os mesmos clubes. Pessoas que conhecia há décadas, que considerava família estendida e que agora sabia que estavam ali para testemunhar, inconscientemente, a sua destruição financeira. Chegou ao altar e ficou de frente para Filipa. Ela estava verdadeiramente linda, mas quando ele olhou nos seus olhos, viu algo que nunca havia notado antes. Não era amor ou nervosismo, era uma expectativa calculista. Onde estavas? Sussurrou ela com um sorriso forçado. Estou aqui há 20 minutos. Toda a gente está a comentar. A conversar com uma criança muito esperta, respondeu ele, observando a reação dela. Filipa franziu a testa quase imperceptivelmente. Criança? Que criança? Uma que sabe mais sobre a minha vida do que eu imaginava. O padre iniciou a cerimônia com atraso e alguma pressa, tentando recuperar o tempo perdido no cronograma. Nuno participou mecanicamente, as suas respostas automáticas, enquanto a sua mente elaborava um plano.
Observava discretamente o seu pai, Antônio, na primeira fila, o Dr. Ricardo na segunda e os rostos expectantes dos convidados. Quando chegaram ao momento dos votos pessoais, uma tradição que Filipa havia insistido em incluir, Nuno pediu para falar primeiro. Gostaria de dizer algumas palavras antes de continuarmos. O padre assentiu, aliviado por ver que o noivo parecia ter se acalmado. Nuno virou-se para os convidados, respirou fundo e começou. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente as pessoas mais importantes da minha vida. Fez uma pausa e olhou diretamente para o seu pai, Antônio. Pessoas em quem sempre confiei, que sempre estiveram ao meu lado e que jamais me trairiam. Antônio sorriu orgulhoso, ajeitando o nó da gravata. Pessoas que me amam tanto, continuou Nuno lentamente, que seriam capazes de qualquer coisa para me proteger, até mesmo de mim próprio. Filipa começou a franzir a testa. Algo no tom de Nuno não estava a seguir o roteiro que haviam ensaiado. É por isso que fico tão emocionado, prosseguiu ele, elevando ligeiramente a voz. Ao saber que mesmo hoje, no dia do meu casamento, existem pessoas a planear o meu futuro com tanto carinho. O desconforto começou a espalhar-se entre alguns convidados mais atentos. Pessoas que elaboraram planos tão detalhados sobre o que fazer com o meu patrimônio após esta cerimônia. O Dr. Ricardo ficou visivelmente pálido e fechou instintivamente a pasta que segurava. Pessoas que até mesmo pensaram em usar a minha fundação, que atende 233 mil crianças por ano, como ferramenta de persuasão, caso eu não concordasse com os seus planos tão generosos. Agora o mal-estar era generalizado. Antônio levantou-se ligeiramente da cadeira, com uma expressão confusa. Filho, o que estás a dizer? Estou a dizer, pai. Nuno elevou a voz para que todos ouvissem claramente, que descobri sobre a cláusula espelho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 400 convidados prenderam a respiração simultaneamente. Filipa tentou manter a compostura, mas a sua voz tremeu ligeiramente. Nuno, acho que estás confuso. Cláusula espelho, repetiu ele claramente. É o mecanismo legal que seria ativado com a minha assinatura na certidão de casamento, transferindo automaticamente o controle acionário das minhas empresas para um consórcio previamente formado pelo meu pai, pela minha noiva e pelo meu advogado de confiança. Os murmúrios começaram a espalhar-se pela igreja como ondas. Informação que devo a uma menina de 12 anos que vive na rua, continuou Nuno, olhando para a porta da igreja onde Clara esperava com Inês. Uma menina corajosa o suficiente para gravar 40 minutos de conversas na sacristia desta igreja, onde vocês planearam a minha destruição financeira. A revelação completa. Antônio tentou aproximar-se do altar, mas a sua voz saiu estrangulada. Nuno, para com isso imediatamente. Estás a passar por ridículo à frente de toda a Lisboa. O ridículo, disse uma voz feminina que vinha da porta da igreja. Seria se ele tivesse assinado os documentos. Todos se viraram. Inês Ferreira entrava na igreja acompanhada de 4 inspetores da Polícia Judiciária de Portugal e 2 oficiais de justiça. Sou a doutora Inês Ferreira, criminalista. Estou a representar Nuno Rebelo numa investigação de fraude qualificada, apropriação indevida, formação de grupo criminoso e tentativa de burla qualificada. O pânico tomou conta da igreja. Alguns convidados levantaram-se assustados, outros começaram a sussurrar nervosamente. Muitos tentaram discretamente filmar a cena com os telemóveis. Dr. Ricardo Miranda, disse o inspetor principal. O senhor está preso por elaboração de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de burla qualificada. Ricardo tentou fugir pelos fundos da igreja, mas foi interceptado por 2 policiais que já estavam posicionados. Filipa Aguiar, continuou o inspetor, está presa por participação em organização criminosa e tentativa de burla. Filipa tirou o véu e atirou-o ao chão com força. Ah, isto é um equívoco absurdo. Eu não fiz nada. Isto é perseguição. Senhora, disse Inês, mostrando um papel oficial. Temos aqui a gravação completa de 3 reuniões realizadas na sacristia desta igreja, onde a senhora discutiu em detalhe o plano para defraudar o senhor Nuno Rebelo. Gravação? Que gravação? Perguntou Nuno, genuinamente surpreso.
Clara é mais esperta do que imaginávamos, sorriu Inês. Ela não apenas escutou as conversas, gravou 47 minutos de evidência em alta qualidade. Antônio Rebelo, disse o segundo inspetor, aproximando-se lentamente do pai de Nuno. O senhor também está preso pelos mesmos crimes, com o agravante de ter violado uma relação de confiança familiar. Antônio olhou para o filho com uma mistura de raiva, desespero e algo que poderia ter sido remorso. Tu não entendes, Nuno? És muito ingênuo para administrar tanto dinheiro. Ias perder tudo para ONGs e projetos sociais inúteis. Pai, disse Nuno com a voz embargada, eu já perdi tudo. Perdi a minha confiança em ti, a minha fé na família, a minha capacidade de acreditar nas pessoas que mais amo. És um idiota sentimental, gritou Antônio enquanto era algemado. Podias ter sido o homem mais rico de Portugal, mas preferes bancar o salvador da pátria. Enquanto os presos eram retirados da igreja sob os flashes dos telemóveis e os olhares chocados dos convidados, muitos dos presentes começaram a sair em silêncio. Alguns envergonhados por terem sido testemunhas involuntárias, outros indignados por terem sido enganados, e a maioria simplesmente confusa demais para processar o que acabara de presenciar. As consequências imediatas. Inês aproximou-se de Nuno, que estava sentado no primeiro banco da igreja, visivelmente abalado. Tiveste sorte, disse ela. Em mais meia hora serias dono de uma certidão de casamento e de uma montanha de dívidas que nem imaginavas. Como iriam fazer isso tão rapidamente? Perguntou Nuno. O plano era mais sofisticado do que imaginávamos, explicou Inês, consultando os seus papéis. A certidão de casamento ativaria automaticamente procurações que assinaste há 2 anos, quando reestruturaste a empresa. O teu pai e o Ricardo convenceram-te de que eram documentos de rotina para otimização fiscal. Lembro-me daquelas assinaturas, murmurou Nuno. Confiei completamente neles. Essas procurações dar-lhes-iam poder total sobre as tuas empresas por 90 dias. Tempo suficiente para transferir ativos, contrair empréstimos em teu nome e criar dívidas insolúveis. Depois, usariam a ameaça de encerramento da fundação para te forçar a aceitar qualquer acordo que oferecessem. Nuno levantou-se lentamente e caminhou até onde Clara estava à espera com um dos oficiais de justiça. Tu salvaste-me de algo que eu nem conseguia imaginar, disse ele, ajoelhando-se à altura da menina. Não precisas de me agradecer, apenas não deixes que eles fechem a tua fundação por causa disto. Por que te importas tanto com a fundação? Perguntou Nuno. Clara hesitou, olhou para o chão, depois de volta para ele. Porque eu já fui uma das crianças que ela ajuda há 3 anos, quando ainda tinha família. Nuno sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. O que aconteceu com a tua família? Perguntou ele. A minha mãe morreu de cancro. O Serviço Nacional de Saúde tentou tratar, mas descobriram muito tarde. O meu pai não aguentou. Começou a beber, perdeu o emprego, desapareceu uma noite e nunca mais voltou. E ficaste sozinha? Fiquei na rua. Mas por 8 meses, antes de tudo acontecer, a sua fundação dava-me 3 refeições por dia, uniforme para a escola, material escolar e até dentista. Foi o melhor período da minha vida depois que a minha mãe ficou doente. Por que saíste da fundação? Porque quando a minha mãe morreu e o meu pai desapareceu, os assistentes sociais queriam colocar-me numa família adotiva ou num abrigo. Eu tinha medo. Preferi fugir e viver na rua. Nuno olhou para ela longamente. Clara, tu não só salvaste milhões de crianças hoje, salvaste-me a mim também. Como assim? Porque a partir de hoje não voltas para a rua. Se quiseres, vais ter uma família de verdade. O novo começo. Naquela tarde, depois de horas na esquadra a prestar depoimentos e a formalizar as denúncias, Nuno levou Clara ao apartamento que mantinha no bairro do Areeiro. Era um lugar grande demais para uma pessoa só, mas perfeito para recomeçar uma vida. O apartamento ocupava todo o andar de um prédio moderno, com vista para o Parque Eduardo VII. 500 metros quadrados de piso de mármore, móveis de design italiano, obras de arte nas paredes e uma cozinha que parecia ter saído de uma revista de decoração. Vais morar aqui?
Perguntou Clara, olhando à sua volta com os olhos arregalados. Nós vamos morar aqui, corrigiu Nuno. Se quiseres, claro. Mas tu nem me conheces direito. Tu, num dia, demonstraste mais caráter, coragem e lealdade do que pessoas que conhecia a vida inteira. Arriscaste a tua segurança para salvar um estranho de uma traição. Acho que te conheço melhor do que conhecia a minha própria família. Clara caminhou devagar pela sala, tocando cuidadosamente nos móveis como se fossem objetos de museu. Tens a certeza de que não te vais arrepender depois? Clara, disse Nuno, sentando-se no sofá de couro e fazendo sinal para ela se sentar também. Hoje tu deste-me a maior lição da minha vida. Ensinaste-me que família não é quem nasce contigo, é quem se importa contigo de verdade. E se eu não souber como viver numa casa assim? Nós aprendemos juntos. Tu ensinas-me a ser uma família de verdade e eu ensino-te tudo o que quiseres aprender sobre o mundo. Eles pediram pizza naquela noite. Clara nunca havia comido pizza entregue em casa, apenas pedaços encontrados no lixo ou doados por pessoas na rua. Assistiram televisão num ecrã de 75 polegadas, algo que ela só havia visto em lojas. Nuno mostrou-lhe que teria o seu próprio quarto com casa de banho privativa, cama king size, closet e uma mesa de estudos equipada com computador. Vou voltar para a escola? Perguntou ela. Não só para a escola. Vais estudar no melhor colégio de Lisboa. Vais fazer curso de inglês, informática, música, tudo o que quiseres. Vais viajar pelo mundo, conhecer outros países, ter todas as oportunidades que uma menina inteligente como tu mereces. E a fundação? Perguntou Clara. Depois de hoje, a fundação vai continuar e, na verdade, vai crescer. Hoje, eu percebi que existem muitas crianças como tu, que precisam de ajuda, e muitos adultos maus que se aproveitam da vulnerabilidade delas. Naquela noite, Clara tomou o primeiro banho de banheira da vida. A água quente, os sais de banho, as toalhas macias, tudo era como um sonho. Quando saiu da casa de banho de roupão, encontrou Nuno na sala, a trabalhar no portátil. O que estás a fazer? Perguntou Clara. A alterar o meu testamento e a criar um fundo fiduciário. O que é isso? É uma forma legal de garantir que, se algo me acontecer, terás sempre dinheiro para viveres bem o resto da vida, e também para assegurar que a fundação nunca possa ser fechada ou usada por pessoas mal intencionadas. Clara sentou-se ao lado dele no sofá. Farias isso por mim, Clara? Tu fizeste algo por mim que nem a minha própria família fez. Protegeste-me quando eu mais precisava, mesmo sendo uma estranha. Não era estranha, disse ela baixinho. A sua fundação ajudou-me quando eu mais precisei. De certa forma, eu já o conhecia. Os primeiros meses, os 3 meses seguintes, foram uma montanha-russa de adaptações para ambos. Nuno aprendeu que cuidar de uma pré-adolescente traumatizada era muito diferente de administrar empresas. Clara aprendeu que viver numa casa exigia regras, rotinas e responsabilidades completamente diferentes da rua. As manhãs eram as mais difíceis. Clara acordava antes do sol, um hábito da rua onde era preciso mover-se cedo para encontrar lugares seguros. Nuno, acostumado a acordar às 7 para verificar e-mails internacionais, agora precisava acordar às 5:30 para preparar um pequeno almoço nutritivo e conversar com ela até que a ansiedade matinal passasse. A primeira ida ao shopping para comprar roupas foi um desastre. Clara teve uma crise de pânico no meio da loja, sobrecarregada pela quantidade de opções, pelos preços nas etiquetas e pela atenção dos vendedores. Nuno levou-a para casa sem comprar nada e no dia seguinte chamou uma personal shopper para trazer opções ao apartamento. A escola foi outro desafio. Clara era extremamente inteligente, mas tinha lacunas educacionais enormes dos 2 anos que passou na rua. Sabia ler e escrever bem, mas nunca havia estudado inglês formalmente. Tinha dificuldades em matemática e sentia-se intimidada pelos colegas de classe média alta. Nuno contratou 3 professores particulares para a ajudar a recuperar o tempo perdido, mas o mais importante foi a psicóloga, doutora Sofia Santos, especialista em traumas infantis, que visitava Clara 2 vezes por semana no apartamento. Ela tem síndrome de estresse pós-traumático,
explicou a psicóloga a Nuno após um mês de sessões. 2 anos na rua, perdendo a família, vivendo em constante alerta, vai levar tempo para ela se sentir verdadeiramente segura. O que posso fazer para ajudar? Perguntou ele. Seja consistente. Rotinas previsíveis, regras claras, muito afeto e paciência infinita. E, principalmente, nunca prometa algo que não pode cumprir. A confiança dela foi quebrada muitas vezes. Durante esses meses, Nuno também estava a lidar com as consequências legais e financeiras da traição familiar. O escândalo havia se tornado nacional. Herdeiro do agronegócio salvo por menina de rua era manchete em todos os jornais do país. As empresas de Nuno passaram por uma auditoria completa para identificar outros possíveis esquemas fraudulentos. Descobriram que Antônio e Ricardo vinham a desviar recursos há mais de 3 anos, usando uma rede complexa de empresas fantasma e contratos superfaturados. O patrimônio que eles tentaram roubar era ainda maior do que Nuno imaginava. 280 milhões de euros em ativos empresariais, mais a fundação que valia outros 50 milhões em projetos e infraestrutura. Se não tivesses descoberto antes do casamento, explicou Inês, numa das reuniões semanais, eles teriam conseguido transferir pelo menos 150 milhões antes que percebesses o que estava a acontecer. E quanto tempo levarão as investigações? O Ministério Público está a tratar o caso como prioridade. Temos evidências suficientes para pelo menos 10 anos de prisão para cada um dos envolvidos. O crescimento de uma família. Depois de 6 meses a viverem juntos, Nuno e Clara haviam desenvolvido uma rotina que funcionava para ambos. Ela acordava às 6, ele às 6h15. Tomavam o pequeno almoço juntos enquanto conversavam sobre os planos do dia. Clara ia para a escola particular, onde estava rapidamente a destacar-se, e Nuno trabalhava meio período, dedicando as tardes a acompanhar os estudos dela. Façam uma brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra coragem nos comentários. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. As noites eram reservadas para atividades juntos. Tarefas de casa, filmes, jogos de tabuleiro ou conversas no terraço do apartamento. Clara adorava essas conversas onde Nuno contava histórias do mundo dos negócios e ela falava sobre os seus sonhos e medos. Sentes falta da tua família de antes? Perguntou Clara numa dessas conversas. Sinto falta da família que eu pensava que tinha, respondeu Nuno, honestamente. Mas não sinto falta da família que realmente era. E tu, sentes falta da rua? Não da rua, disse ela pensativa. Mas às vezes sinto falta da liberdade de não ter que dar satisfações a ninguém, de poder ir onde quisesse. E se eu te disser que podes continuar a ter essa liberdade aqui, que esta é a tua casa, não uma prisão? Clara sorriu. É diferente. Esta é uma liberdade boa. A da rua era uma liberdade ruim de quem não tem escolha. O relacionamento entre eles aprofundou-se quando Clara teve a sua primeira crise real. Aconteceu numa quinta-feira à noite, quando ela viu uma reportagem na televisão sobre uma operação policial que havia removido crianças de uma ocupação urbana em Lisboa. Sem aviso, Clara começou a chorar compulsivamente. Depois, hiperventilou. Nuno não sabia o que fazer e ligou desesperadamente para a psicóloga. É um gatilho, explicou a doutora Sofia pelo telefone. Algo na reportagem ativou uma memória traumática. Precisas de a ajudar a sentir-se segura agora. Nuno passou 2 horas a segurar Clara no sofá, deixando-a chorar e falando suavemente sobre como ela estava segura, como ele não ia deixar nada de ruim acontecer com ela, como ela nunca mais precisaria viver na rua. Quando a crise passou, Clara olhou para ele com olhos vermelhos, mas gratos. Não vais desistir de mim por causa disso, pois não? Disse Nuno com convicção. Família de verdade não desiste nunca. Foi nessa noite que ela o chamou de pai pela primeira vez. A justiça e a vingança. 1 ano após o casamento que não aconteceu, os 3 conspiradores foram julgados no Tribunal de Justiça de Portugal. O caso havia se tornado emblemático, amplamente coberto pela comunicação social como símbolo da corrupção familiar e da ganância desenfreada.
Nuno e Clara estavam presentes no tribunal quando a sentença foi lida. Antônio Rebelo foi condenado a 12 anos de prisão por formação de grupo criminoso, burla qualificada e apropriação indevida. Perdeu todos os direitos sobre o patrimônio familiar e foi obrigado a ressarcir 5 milhões de euros em danos. Filipa Aguiar recebeu 8 anos por participação em organização criminosa e tentativa de burla. O seu pai, que tinha conhecimento do esquema, mas não participou diretamente, foi condenado a 2 anos em regime semiaberto. Ricardo Miranda, como mentor intelectual do plano, recebeu a maior pena, 15 anos de prisão e cassação definitiva da carteira da Ordem dos Advogados. Justiça, murmurou Nuno quando ouviu as sentenças. Justiça para quem? Perguntou Clara. Para todas as crianças que poderiam ter ficado sem ajuda se eles tivessem conseguido fechar a fundação. E para ti, que tiveste a coragem de fazer a coisa certa. Após o julgamento, Filipa tentou falar com Nuno nos corredores do fórum. Ela estava visivelmente abatida, os cabelos sem o brilho de antes, o rosto marcado pelo estresse. Nuno, por favor, dá-me 5 minutos, implorou ela. Ele olhou para Clara, que fez que sim com a cabeça. Conversaram numa sala reservada. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, disse Filipa com lágrimas nos olhos. No início, eu realmente gostava de ti. O plano era só garantir que o dinheiro fosse bem administrado. Filipa, disse Nuno calmamente, tu aceitaste casar comigo para me roubar. Isso não é amor, é crime. Tu perdoas-me? Perguntou ela. Nuno pensou um momento. Eu perdoo-te, Filipa, mas perdoar não significa confiar de novo. Tu fizeste as tuas escolhas. Quando saiu da sala, Clara perguntou, tu realmente a perdoaste? Sim, perdoei para me libertar do rancor, não para a libertar das consequências. Quando ficaste tão sábio? Perguntou Clara. Desde que uma menina de 12 anos me ensinou que fazer a coisa certa, às vezes, é mais importante do que ser esperto. A nova fundação. 2 anos após a descoberta da conspiração, Nuno reestruturou completamente a sua fundação. O que antes atendia 233 mil crianças, agora atingia mais de 500 mil em várias regiões do país. Clara, agora com 15 anos e a destacar-se como uma das melhores alunas de Lisboa, participava ativamente no planeamento dos programas sociais. Queremos criar um programa específico para crianças em situação de rua, propôs ela numa reunião da direção. Não apenas assistência, mas um protocolo completo de reinserção social. Em que estás a pensar? Perguntou Nuno. Primeiro, ganhamos a confiança da criança. Nada de forçar a saída da rua ou ameaçar com abrigos. Oferecemos comida, banho, roupa limpa, sem contrapartida. Os outros diretores, agora todos auditados e confiáveis, escutavam com atenção. Segundo, oferecemos educação flexível, aulas em horários alternativos, conteúdo adaptado, professores treinados para lidar com traumas. Terceiro, apoio psicológico intensivo. Toda criança de rua tem trauma, precisamos cuidar da mente antes de cuidar do futuro. E quarto, Clara concluiu, um programa de apadrinhamento por famílias voluntárias. Não adoção forçada, mas adultos dispostos a ser referência afetiva. Nuno sorriu orgulhoso. E onde aprendeste tanto sobre gestão social? Vivendo na rua e sendo salva por si. As 2 experiências ensinaram-me muito. O programa foi implementado 6 meses depois e tornou-se modelo para outras cidades portuguesas. Clara insistiu que se chamasse Projeto Esperança Real. Esperança, porque toda a gente merecia uma segunda oportunidade. Real, porque não prometiam falsas soluções mágicas. O primeiro namoro e os medos. Quando Clara completou 16 anos, Nuno enfrentou um desafio que não havia previsto. Ela apaixonou-se. Tiago era filho de um empresário conhecido, colega de turma dela no colégio particular, inteligente, educado, de boa família, exatamente o tipo de rapaz que qualquer pai aprovaria. Mas Nuno descobriu que ser pai adotivo de uma adolescente era muito mais complicado do que administrar empresas. Pai, disse Clara numa tarde, quero apresentar-lhe uma pessoa. Que pessoa, Tiago? Estamos a namorar há 3 semanas. Nuno quase se engasgou com o café. A namorar? Desde quando namoras?
Desde quando tenho 16 anos e sou uma adolescente normal, respondeu ela a rir. A primeira vez que Tiago veio jantar ao apartamento, Nuno fez o que qualquer pai protetor faria. Interrogou o rapaz com a intensidade de um inspetor da polícia judiciária. Quais são as tuas intenções com a Clara? Senhor Rebelo, eu gosto muito dela. Ela é a pessoa mais inteligente e corajosa que conheço. Como soubeste da história dela, da rua? Ela contou-me tudo. Disse que não queria relacionamentos baseados em mentiras. E o que achaste? Perguntou Nuno. Tiago olhou diretamente para Nuno. Acho que ela é ainda mais incrível do que eu pensava. Qualquer pessoa que passou pelo que ela passou e ainda consegue ajudar outras pessoas é especial. Nuno aprovou o rapaz, mas Clara teve de ter uma conversa séria com ele sobre lhe dar espaço para crescer. Pai, tens de confiar em mim. Eu aprendi na rua a identificar pessoas más. O Tiago não é uma delas. Eu sei. É só que és a minha filha. É difícil aceitar que estás a crescer. Eu sempre serei a tua filha, mas agora também sou uma jovem que precisa de descobrir o mundo. O casamento real. 3 anos depois do quase casamento, Nuno conheceu Catarina Silva, uma médica pediatra que trabalhava como voluntária na fundação. O relacionamento desenvolveu-se naturalmente, baseado em valores partilhados e admiração mútua. Catarina não sabia nada sobre a fortuna de Nuno quando se conheceram. Ela via-o simplesmente como um homem dedicado a projetos sociais. Quando descobriu sobre o dinheiro e a história da traição familiar, a sua primeira reação foi de proteção. Tens a certeza de que podes confiar em mim? Perguntou ela depois de ele contar toda a história. Catarina, tu trabalhas 60 horas por semana a tratar crianças pobres. Se estivesses interessada em dinheiro, terias escolhido uma especialização mais lucrativa. O pedido de casamento aconteceu de forma simples durante um jantar em família com Clara. Tenho uma pergunta a fazer, disse Nuno no meio do jantar para as duas. Clara e Catarina olharam curiosas. Ele ajoelhou-se entre as duas. Catarina, aceitas casar comigo? Ela riu surpresa. Aceito. E tu, Clara, aceitas Catarina como madrasta oficial? Aceito, mas só se ela aceitar que eu continue a ser a filha favorita. Trato feito, disse Catarina, abraçando as duas pessoas que havia aprendido a amar. O casamento aconteceu na mesma igreja do Rosário, 3 anos depois do casamento que não aconteceu. Mas, desta vez, a cerimônia foi pequena, íntima, apenas com 50 convidados próximos. Clara foi dama de honor e fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 4 anos, eu interrompi uma cerimônia nesta igreja para salvar o meu pai de pessoas que não o amavam de verdade. Hoje, tenho o privilégio de estar aqui a vê-lo casar com alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. A formatura de Clara. Aos 18 anos, Clara formou-se como a melhor aluna da sua turma no Colégio Santa Clara. A sua nota nos exames nacionais foi uma das mais altas de Portugal, garantindo-lhe vaga em qualquer universidade do país. Vou cursar Direito na Universidade Católica Portuguesa, anunciou ela. Quero especializar-me em direitos da criança e do adolescente. Por quê? Perguntou Nuno, embora já soubesse a resposta. Porque existem muitas crianças como eu que precisam de alguém para as proteger, e porque descobri que a lei pode ser uma ferramenta poderosa quando usada para o bem. A festa de formatura foi no apartamento, no bairro do Areeiro, com vista para toda a Lisboa. Vieram colegas de turma, professores, funcionários da fundação e as famílias que Clara e Nuno haviam ajudado ao longo dos anos. Façam uma brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra família nos comentários. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. No meio da festa, Nuno pediu a atenção de todos para um brinde. Há 6 anos, disse ele com a voz embargada, uma menina de 12 anos salvou a minha vida, não apenas o meu dinheiro, mas a minha alma. Ela ensinou-me que família é quem escolhemos proteger e que a coragem não tem idade. Olhou para Clara. Hoje estás a formar-te para te tornares advogada. Sei que vais usar todo esse conhecimento para proteger outras crianças como tu foste protegida. E eu sei,
disse Clara pegando no microfone, que vou usar tudo o que aprendi nesta família para construir um mundo onde nenhuma criança precise de dormir na rua ou de se sentir abandonada. Os aplausos ecoaram pela varanda, misturando-se com os fogos de artifício que Nuno havia contratado para celebrar aquele momento. Durante o primeiro ano da faculdade, Clara desenvolveu um projeto que chamou a atenção do Ministério Público e de parlamentares de Portugal. Era uma proposta de lei para a criação de um sistema integrado de proteção a crianças em vulnerabilidade social. O problema atual, explicou ela numa apresentação no Congresso Nacional, é que os órgãos trabalham separadamente. Uma criança pode estar a ser atendida simultaneamente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, pela Assistência Social, pelo Serviço Nacional de Saúde e por ONGs, mas ninguém tem uma visão completa do caso. A proposta dela era revolucionária: criar uma plataforma digital onde todos os órgãos partilhassem informações, permitindo o acompanhamento integral de cada criança vulnerável. Chama-se Sistema Esperança, continuou Clara, porque toda a criança merece ter alguém que saiba exatamente a sua história e as suas necessidades. O projeto tornou-se lei federal 2 anos depois, sendo implementado primeiro em Portugal como projeto piloto. Clara, ainda estudante, foi convidada para coordenar a implementação. Como te sentes, sendo reconhecida nacionalmente aos 20 anos? Perguntou um jornalista. Sinto-me grata, respondeu ela. Grata por ter sido salva por alguém que acreditou em mim e por poder usar essa experiência para salvar outras crianças. 5 anos após o casamento que não aconteceu, Nuno, Catarina e Clara formavam uma família sólida e feliz. A empresa de Nuno continuava próspera, mas a sua prioridade era a fundação, que agora atendia mais de 1 milhão de crianças em todo o país. Clara estava no 3º ano de Direito e já era reconhecida como uma das jovens lideranças mais promissoras do país na área de direitos humanos. Tinha 21 anos, namorava Tiago há 5 anos e planeava fazer mestrado em Direitos da Criança na Universidade de Lisboa. Numa tarde de domingo, os 3 estavam no terraço do apartamento quando Clara fez uma pergunta que mexeu com Nuno. Pai, já te perguntaste como seria a tua vida se eu não tivesse aparecido naquele dia? Nuno pensou um momento. Provavelmente estaria casado com Filipa, sem dinheiro, sem fundação, sem nada, ou talvez nem estivesse vivo. Por quê? Porque descobrir que as pessoas mais próximas estavam a trair-me, ter-me-ia destruído. Mas descobrir, ao mesmo tempo, que existia alguém disposta a ajudar-me sem pedir nada em troca, isso salvou-me. Catarina pegou na mão dele e perguntou-lhe: e como seria a vida da Clara se vocês não se tivessem encontrado? Provavelmente ainda estaria na rua, disse Clara pensativa. Ou morta ou presa, não sei. As estatísticas não são animadoras para meninas de rua. Então, vocês salvaram-se um ao outro, concluiu Catarina. Não, disse Clara sorrindo. Nós escolhemos-nos e continuamos a escolher-nos todos os dias. Nuno olhou para a cidade de Lisboa, que se estendia diante deles. Dali podia ver o centro onde ficava a Igreja do Rosário, onde tudo havia começado. Podia ver os bairros onde a fundação mantinha centros de apoio. Podia ver o futuro que haviam construído juntos. Sabes qual é a melhor parte de tudo isto? Disse ele. Qual? Perguntaram as duas. Que esta história não tem fim. Cada criança que ajudamos, cada família que reconstituímos, cada vida que salvamos, é como se aquele momento na igreja se multiplicasse infinitamente. Clara levantou-se e abraçou os pais. Então, vamos continuar a salvar-nos uns aos outros. E enquanto o sol se punha sobre Lisboa, os 3 permaneceram abraçados no terraço, sabendo que haviam descoberto o segredo mais importante da vida. Família é quem escolhemos proteger, e amor é a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Fim. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, subscreva o nosso canal e partilhe nos comentários qual foi a parte que mais o emocionou. Também queremos saber, acredita que algumas pessoas estão destinadas a encontrar-se para se salvarem umas às outras? Conte-nos de que cidade nos está a assistir.
Adoramos saber que temos amigos por todo o Portugal que acompanham as nossas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima história que vai mexer com o seu coração.